Bom dia, meus queridos amigos. Hoje é 12 de setembro de 2020. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo fala: o meu reino não é deste mundo. Então Pilatos pergunta a Jesus: sois o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Sois, pois, rei? Vós o disseste, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. E por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Mas o reino de Jesus não sendo deste mundo, a realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso do que outros? Foi por isso e por essa razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E deixa claro que o ponto de vista sob o qual examinamos a vida terrestre faz com que os homens se preocupem muito mais com a parte material do que com a espiritual. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige os seus pensamentos sobre a vida terrestre, incerto do futuro, e dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Aí se torna como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos e que, para os obter, faz tudo o que precisa, e a perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma desesperança. E dá-se assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura, a humanidade, como as estrelas do firmamento, tudo isso se perde na imensidão. E ele se apercebe que grandes e pequenos estão confundidos, como as formigas sobre um torrão de terra. E aí não dão tanta inquietação e tanta importância para as coisas terrestres. É assim que a importância atribuída aos bens está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Quando Jesus fala que o reino não é deste mundo, ele está pregando a vida futura e está, ao mesmo tempo, falando sobre o ponto de vista pelo qual nós encaramos a vida futura e a vida terrestre. Há que se fazer uma diferença bem grande, porque nós necessitamos dos bens terrenos, logicamente, para poder sobreviver, para poder evoluir e para poder continuar nossa romagem aqui. Necessitamos de bens terrestres, mas eles não podem sobrepujar os bens espirituais. E quando ele fala que se coloca sob o ponto de vista da vida futura, é como se nós estivéssemos andando por uma rua de uma cidade bem grande e estivéssemos olhando de baixo para cima a altura de todos os prédios, e nós nos sentiríamos tão pequenos diante daquela grandeza daqueles arranha-céus. Mas se nós estivermos
lá em cima, no topo dos arranha-céus, e olharmos para baixo, nós vamos ver as pessoas tão pequenininhas, todos os objetos tão pequenos. É um exemplo que se dá para poder entender o que significa o ponto de vista e o ângulo pelo qual nós enxergamos as coisas. Então, tudo que é grande parece pequeno e tudo que é pequeno parece grande, dependendo do ângulo que você olha. Assim são os problemas que nós temos na vida. Muitas vezes, para alguns, um problema tão pequenininho se torna tão grande porque ele está dando muito valor ao sofrimento. E nós não podemos valorizar tanto o nosso sofrimento, porque Jesus passou por todos os sofrimentos mais terríveis na própria carne durante a Via Crucis. E, no entanto, quando ele chega no auge da sua tortura física, ele ainda fala: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Vamos então nos tomar como exemplo todas essas verdades que Jesus falou, porque o reino dele não é deste mundo, mas nós temos que evoluir nesse mundo para voltar para o reino espiritual. Portanto, vamos ter um ponto de vista diferente para olhar as coisas da nossa vida, os nossos problemas, e não dar uma dimensão maior para eles do que realmente eles têm. Que essas visões que nós temos, através das parábolas do Evangelho, possam se ampliar cada vez mais, para que nós possamos entender tudo o que Jesus quis dizer dentro das entrelinhas das parábolas que deixou, as verdades que ele deixou para nós. Que ele, os seus emissários, sob o comando de Deus, nosso Pai, abençoem, protejam e amparem a todos nós, hoje e sempre. E assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.